8h20, obrigado a todo mundo pelas intervenções, pelas participações aqui, os registros, né? Muito obrigado a vocês da região toda, participando, interagindo, voltando aqui os temas que a gente tinha trazido agora há pouco e outros assuntos também. E agradecer também, tem mais gente aqui na live, muita gente falando. Olha, no Bar da Lama, próximo ao Bar da Lama, tem um poste apagado Bela Vista pedindo as providências do setor responsável para a reposição nesse setor, que é ali da Bela Vista. Muito bom ali, inclusive. Tá asfaltado, né? Mas precisa da iluminação. Valeu, um abraço para vocês aí. Deixa eu ver se eu identifico aqui o nome do pessoal. O Alisson. Obrigado, Alisson. Um abraço a você e toda a família. Bom, agora vamos falar de saúde, né? Porque saúde é o que interessa mesmo. Momento Clique Consulta Policlínica. Várias especialidades à sua disposição. A saúde que cabe no seu bolso. Ligue 3271-1770 ou fale pelo zap 981077499. Clique Consulta. Sua Policlínica em Guarabira. Está com a gente, vamos falar de ortopedia. Atenção, ele está indo para a Clique Consulta hoje, traz um tema também importante. Bom dia. Bom dia a todos, como sempre um prazer estar aqui com vocês. O tema de hoje a gente vai falar sobre bursite. Olha aí. É uma coisa que importante. É muito comum. Muito recorrente, né? E todo mundo fala muito e às vezes dá muito diagnóstico quando às vezes ela é só a consequência do problema, né? As bursas, que são pequenas bolsas, né, compostas com um revestimento da membrana sinovial, que eles estão em várias articulações do corpo, né? O pessoal fala muitas vezes só da bursite do ombro, que é a mais comum, mas a gente tem bursa praticamente em todas as articulações do nosso corpo, de pequeno, medianos e grandes tamanho, né? Mas as que são mais lembradas, que o pessoal gosta mais de dar um diagnóstico, geralmente é a do ombro, é a do cotovelo, é a do quadril, certo? A do joelho, que na verdade não é uma, são várias, né? Como vocês podem ver nessa imagem aqui, no joelho a gente tem várias bursas em várias áreas do próprio joelho. Então a gente tem na parte anterior, nas partes laterais, na parte posterior, né? A gente também tem no calcanhar, que as pessoas às vezes botam a culpa dizendo isso é um esporão, né? O famoso esporão outra vez, mas às vezes é uma bursite, né? Retrocalcânea. É muito comum também inflamar essas bursas do calcânio, certo? Causam bastante dor. E no cotovelo, para aquelas pessoas que trabalham muito tempo apoiadas sobre os cotovelos ou em mesas, não é? Que sofrem bastante com essa inflamação das bursas. O processo geralmente é por um mecanismo de movimento repetitivo ou um trauma direto, né? Ela se inflama basicamente por esses dois fenômenos, né? O mais comum é o do movimento repetitivo, né? Certo? Seguido depois com traumatismo e depois de processos inflamatórios e algumas patologias crônicas também que podem causar inflamação dessas estruturas anatômicas. Ela, primeiramente, quando ela sofre processo inflamatório, ela tem um crescimento, um aumento do volume desse líquido que ela contém, certo? E isso faz com que ela cresça de tamanho, né? Aí a pessoa começa a ver aquela deformidade naquela articulação e posteriormente ela tem uma limitação, né, desse crescimento, que é quando ela começa a não ter mais capacidade de armazenar esse líquido, então ela tem uma extravasação desse líquido, incluso, causa uma difusão dessa inflamação e, consequentemente, o aumento dessa dor, né? Às vezes acontece dela também infectar, né? Esse líquido que está ali é propenso a sofrer infecções, né? Quando às vezes a gente tem um traumatismo sobre aquela região, essa bursa pode sofrer uma lesão maior e ter o acesso dentro dessa área de algum germe, algum micro-organismo que pode causar uma infecção, que aí são casos que causam mais dor, mais limitação, incluso febre, mal-estar general, né? E quando chega esses casos de infecção, a gente tem que tratar diretamente com um tratamento cirúrgico. Já não tem mais tempo de fazer um tratamento conservador. Quando é só o processo inflamatório, só é aquela dor, aquela inflamação local, aquele inchaço, a gente sempre trata de maneira conservadora, com frio, sempre explico muito bem, com compressas de gelo, né? Tomando algum anti-inflamatório, né? Evitando ter roce ou movimento repetitivo sobre aquela articulação para que aquela bursa não volte a inflamar, né? E procurar explicar isso ao paciente para ele entender o mecanismo que causou aquela lesão, né? E evitar que volte a acontecer outra vez. Quando é um traumatismo é mais simples, né? Geralmente ele cai, sofre um golpe direto sobre aquela articulação, no caso do quadril, uma queda lateral, ou no caso do ombro também, ou no caso do cotovelo, geralmente são traumatismos diretos sobre a articulação que causa essa inflamação nessa bursa.
é bastante doloroso, certo? E às vezes é infradiagnosticado, e às vezes o paciente não é bem tratado, ou às vezes, como digo, buscam na bolsa a culpa do problema, só que ela não é o culpado. Geralmente ela é a consequência de um problema. A bolsa é uma estrutura que está ali para causar uma certa proteção de algumas estruturas que têm contato entre si. Então ela diminui esse roce, ela diminui essa fricção sobre essas estruturas, né? Essa protege um pouco. E isso é uma defesa pessoal, é uma defesa natural que a gente tem nas articulações, né? É uma estrutura que está ali para proteger essas articulações. Então, às vezes, aquela articulação está com um problema, ela está sendo sobrecarregada e tal, e o problema daquela articulação apresenta de maneira indireta sobre a bursa, né? Então, a bursa é a primeira a dar a cara daquele problema daquela articulação. Isso é muito comum no ombro. Às vezes as pessoas têm muita mania de dizer assim, não, isso é uma bursite do ombro, e a gente vai explicar que aquela bursite é uma consequência de uma tendinopatia, ou de uma síndrome de impacto, ou de uma deformidade, que ele pode ter um tipo de acrômio que é mais deformado que um outro, e isso com o tempo vai causando roce, aquela bursa ela vai aguentando aquele processo, mas chega um ponto que ela já não tolera mais e ela começa a inflamar, e isso causa dor, certo? Esse é o... E aí, doutor, por exemplo, quem é que está mais propenso? Tem um público ou qualquer pessoa está sujeito? Não, qualquer pessoa. Do ombro, né? Qualquer pessoa, né? E sobretudo as pessoas de trabalhos braçais, né? Aquela história que a gente já começou outra vez, né? Galera que força mais aquela articulação, né? Ela é mais propensa a sofrer as bursites, né? Igual que nos pés, as pessoas que sofrem com sapatos inapropriados ou trabalham com botas mais apertadas e tal, pode sofrer. Igual que no cotovelo, as pessoas que trabalham muito tempo com os cotovelos apoiados, né? Essas pessoas podem sofrer mais. E no ombro, as pessoas que trabalham muito tempo. Ia morrer hoje pensando que bursite era só o ombro. Não, tem várias, tem todas as articulações do corpo, nós temos uma bursa, né? Só que existem algumas que são mais chamativas e mais conhecidas, então a gente fixa mais naquela. E é aquela que no ditado popular, né? Às vezes os médicos sempre botavam a culpa na pobre da bursa. Isso é uma bursite. Realmente é uma bursite, ela está inflamada, mas não é a culpa daquele problema agora. Ali ela chegou àquele estágio, né? Como consequência de alguma sobrecarga, algum desgaste daquela articulação. Então, tem que usar anti-inflamatório ou tem outro? Se for no princípio, pode-se usar um anti-inflamatório. Na fase mais inicial, aquela fase que ela começou a inflamar, você pode usar um anti-inflamatório, você pode botar umas compressas de frio local, certo? Sempre fria. Sempre fria. Porque a compressa quente, incrível que é interesse, porque as pessoas colocam e dizem, doutor, eu notei mais alívio com calor. E é verdade, vocês estão certos. É mais normal, é mais comum a gente sentir alívio com calor. Mas esse alívio é temporário, dura muito pouco tempo, e a consequência depois é ela aumentar mais ainda a vasodilatação local naquela região e a proliferação de processos inflamatórios, tem uma migração maior àquela região. Então isso, a largo prazo, vai causar mais dor. Entendeu? Então, por isso sempre o frio. Nos casos das infecciosas é o que eu alerto mais. Essa sim, a pessoa deve buscar o mais rápido possível um especialista, certo? Porque realmente podem causar problemas graves. Como eu digo a você, é uma área estéril do corpo da gente, que está muito próximo da cápsula, né? Ela tem um contato íntimo com as cápsulas articulares, e a estrutura articular está revestida pela essa cápsula. E essa cápsula, o que a gente tem dentro da articulação é uma substância estéril, certo? Que se essa bactéria poder entrar ali, a gente vai causar um processo infeccioso da articulação. Isso sim é um problema grave e que tem que ser tratado de maneira urgente, bastante urgente. Então, as bursites bem tratadas, nenhum problema. Mas se você vê que ela está proliferando, ela está aumentando, e você começa a ter febre, porque incluso o tipo de dor muda, sabe? O aspecto da região também muda, né? A pessoa já não é aquela dor só local, né? A pessoa começa a ter mais problemas sistêmicos, né? Como é o caso da febre, se conta mais prostrada. Isso às vezes acontece em pessoas de mais idade também, mas também em jovens. Não tenho assim uma estadística ainda, não me deu tempo de revisar sobre a questão da faixa etária e grupos de idades, se é mais frequente em homens ou mulheres, mas eu acho que é bastante uniforme, né? Depende muito do tipo de trabalho que essa pessoa realiza. Bom, aí começam as perguntas, né? As pessoas começam a enviar, porque a gente sabe que tem gente que tem uma convivência
com isso, rapaz. Tem. Rapaz, tem uma bucite, parece que é um negócio assim, não sei quantos anos. Aí, vamos lá, o povo começa a perguntar coisas. Qual é o exercício correto? Aí, bom, aí tem bucite, quer saber o exercício. Aí já mais uma coisa de fisioterapeuta, né? Eu já recomendo. Quando é um estado muito inicial, às vezes o tratamento conservador, como eu já falei anteriormente, é bastante eficaz, e a gente manda o paciente para um físio, para o físio dar uma orientação de qual o movimento correto que ele deve realizar para evitar essas inflamações dessa articulação. E isso é um trabalho conjunto. Geralmente o físio às vezes entra em contato com a gente e a gente tenta orientar, explicar a ele o que é que está acontecendo, porque é como eu falei, o paciente chegar lá e diz: não, o doutor me mandou aqui porque disse que eu tenho uma bucite. Mas aí a gente tenta explicar para o físio, para orientar aquele paciente, para ele entender que aquilo ali é a consequência de um possível processo de uma lesão de outras estruturas da articulação que pode estar levando aquela bucha a inflamar. Então tudo parte de um consultório, de uma conversa, porque às vezes não é exatamente do jeito que você ouviu falar ou que alguém está colocando aí. E tem muita gente usando remédio, doutor. Tem, pessoal. Analgésico, né? Alivia um pouquinho a dor ali. E vai pra frente. O pessoal se automedica muito. Algumas coisas eu não sou contra, porque realmente você está com aquela dor no momento, é importante você aliviar a sua dor, né? Então você pode tomar um analgésico ou um anti-inflamatório que você já tenha um hábito a tomá-lo, mas não abuse daquele medicamento, nem tome de maneira indiscriminada sempre que aquela dor se repetir, porque se ela está se repetindo é porque algo por trás tem. Então procure, investigue, busque um especialista de sua preferência, tente explicar, certo? Não menospreze seus problemas, por mais que sejam leves, mas às vezes aquela coisa que é pequena agora vai se juntando, é aquela historinha do grão de areia no pé, né? Do sapato. Não incomoda, aí aquele grão vai juntando, vai aumentando com um pedaço, aquilo ali já é um pedregulho, e aí é um problema maior. José Mário tá perguntando: mas é possível ficar bom mesmo da bucite? Sim. Porque eles conhecem gente que tem há muitos anos. É porque, como eu digo, ele está sendo mal diagnosticado. É possível ficar bom da bucite, sim, desde que seja bem diagnosticado. Então, se ele sofre de bucites recorrentes, é porque ele tem um problema por trás que está causando uma inflamação contínua dessa bursa. Então a gente tem que descobrir esse problema que está causando essa bucite. É o que eu sempre falo, a bucite não é o problema, ela é a consequência, ela é o resultado de um problema maior que causa essa inflamação. Muito bem. Então é importante você observar essas dicas. Agora, a gente sabe, doutor, que algumas pessoas, elas naturalmente, pelo estilo de vida, cometem, né, esses excessos. E muita gente está ouvindo a gente agora, está dizendo: mas como é que eu vou fazer se minha vida é essa? Eu sou da agricultura, eu sou um cara que descarrego caminhões e enfim, faço muita extravagância. E também tem as questões da empresa. Às vezes a empresa não entende, né? Acha que o cara tá com preguiça. É verdade. Rapaz, corpo mole, né? Tem essa história aqui no Nordeste, né? E não é bem assim, doutor. É uma coisa que tem que ser levada a sério. Inclusive hoje, com o E-Social, a Clique Consulta, inclusive, tem esse serviço também para as empresas, né? O trabalhador, ele periodicamente precisa fazer seus exames também. Tem que ser feito. Nas empresas, né? Até para testar o que é bom para a empresa também. E bom para o trabalhador. Exato. Né? Então, para os dois lados. E aí fazer esse monitoramento também é interessante para saber se a pessoa está em condições, porque ali é detectada uma coisa que, como o senhor disse, se for uma intervenção na hora certa, do jeito certo, a pessoa vai ficar boa. Exatamente. Não vai agravar, né? Foi importante que você disse. A questão do trabalhador, né? É uma questão cultural. Eu espero que a gente consiga chegar, né, em curto prazo. Chegaremos. Eu sei que chegaremos. Só que eu espero que seja em curto prazo essa mudança no estilo de vida dos trabalhadores aqui no Brasil, sobretudo nas questões da medicina do trabalho, né? Dessas condições para os trabalhadores se encontrarem, como se diz, protegidos de lesões laborais que podem ser acometidas durante seu trabalho. Se a empresa, como você mesmo falou, ela cuida do trabalhador, ela vai ter um retorno a largo prazo muito maior do que aquele trabalhador que não foi bem cuidado. E se o sistema, se nossa segurança social, nosso INSS e nosso SUS também cuida da população,
ela também vai ter um retorno maior. A largo prazo isso é comprovado em outros países que tem essa preocupação. Porque o trabalhador, ele é o motor econômico do país, né? É a unidade estrutural fundamental para um país funcionar, é o trabalhador, é a estrutura base de toda a função. E se a gente tem muitos trabalhadores que estão incapacitados por problemas ou lesões causadas pela profissão, isso é um problema grave para todos. Então, se a empresa ela tem o método de trabalho, que é uma figura importante, que está ali, que orienta, que busca entender por que aquele trabalhador está sofrendo aquelas lesões repetitivas e dá aquela formação, aquela educação, certo? Explica para aquele trabalhador, busca dentro da empresa uma maneira de melhorar a ergonomia daquele trabalhador, certo? Que é o que você falou, aquele trabalhador fala, mas eu só sei fazer isso. Eu digo, não, eu entendo que você só sabe fazer isso. Mas se uma pessoa lhe explica como fazer da maneira correta, porque a vida toda a gente aprende às vezes as coisas achando que é o normal, e não é bem assim. É aquela história da gente pegar caixas no chão, né? Todo mundo pega flexionando o tronco, né? Fazendo aquela flexão forçada. Eu, você... E a gente aprendeu assim. E aquele trabalhador, né? Que é o trabalhador braçal que trabalha, um exemplo, no armazém descarregando sacos ou carregando caixas no supermercado, ele não aprendeu a ver a pessoa carregando daquela maneira e ninguém nunca parou para ensinar ele. Dizer, olha, você tem que carregar dessa maneira, com essa postura, certo? E buscando sempre repetir essa postura da maneira correta, evitando excessos, que é aquilo que eu falo, o empregador tem que orientar o trabalhador que não é questão de ter pressa demais e fazer mal feito o trabalho, é fazer num ritmo correto, numa cadência correta e na qualidade correta para ter uma excelência daquele trabalhador naquela área que ele está fazendo e ele ter uma prolongação do trabalho, entendeu? Porque se aquele trabalhador se lesiona, certo? É uma pessoa que ele perde, que ele fica ali 6, 7, 8 meses, incluso um ano ou mais, entendeu? Sem trabalhar, né? Por causa de um simples esforço que ele faz em 2, 3 dias para acelerar um trabalho em 10, 15, 20 minutos, que afinal de contas isso não é nada no resultado final, entendeu? Então, explicar isso, que eu acho que tem como fazer sim, o agricultor tem como corrigir a postura, certo? Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem mecanismos, ferramentas e tudo que podem auxiliar nisso. Agora precisa de orientação e explicação para como ele fazer aquele trabalho de maneira correta. Eu falo para os que chegam para mim, eu recebo muito certos grupos de profissionais, sobretudo da agricultura ou da construção civil, né, que são pessoas que vêm com graves problemas de dores em articulações, diagnosticado de bursites ou com dores lombares, que é muito comum, por estar fazendo um mecanismo completamente errado. Aí a pessoa fala, não, mas é porque ele não tem estudo, ele não entende. Não tem nada a ver se ele tem ou não tem estudo, não. É que nunca pararam para sentar com essa pessoa e explicar simplesmente como ele fazer da maneira correta. E ele começa a fazer aquele mecanismo certo, chega para mim depois de 1 mês ou 3, né, dizendo, doutor, incrível, não estou tomando mais nenhuma medicação, só corrigi minha postura, faço como o senhor me explicou e minha vida melhorou muito. Eu brinco com um senhor que eu tratei uma vez, que ele tem umas vaquinhas, né, uma pequena vacaria que ele tem, tira seu leite ali e tal, e ele sofria muita dor na coluna só pelo fato de ele estar pegando o recipiente de leite sempre abaixado, ele flexionava de mal maneira aquela coluna. Então o fato de eu ter dito ele, bota uma banquetazinha, um banco aqui, bota os recipientes na parte mais alta para o senhor não precisar se abaixar. Simples como isso, Rafael. Simples, doutor. Foi fazer isso, mudei toda a estruturazinha no meu local, botei uns tijolos, botei umas tábuas, botei as coisas mais altas e agora estou botando as vacas numa parte mais alta para não precisar estar tão baixo. Entendeu como é essa coisa? Uma coisa tão simples. Correções simples, que as pessoas dizem, não, é um investimento alto, uma coisa. Eu digo, não, simples. Ele fez isso, se readaptou e acabou as dores. Uma pessoa de 56 anos, tá entendendo? Que já tinha entrado várias vezes com petições no INSS pedindo para se encostar, já tinha vendido metade das suas vacas. Então isso aqui eu dou como exemplo de histórias reais, né? Já tinha vendido metade das suas vacas porque ele disse que não se encontrava mais em condições de trabalhar. Pelo fato disso, é uma pessoa, infelizmente, que não tem um nível de estudo, né? Uma pessoa humilde, do campo, filho de agricultores. Não, eu aprendi minha vida toda assim. Meu avô ensinou meu pai ensinou para mim a vida assim. Sabe? Sentei, conversei com ele, mais ou menos 40 minutos de conversa. Mostrei, dava exemplo dentro do consultório. Eu gosto às vezes, porque às vezes você falar
é difícil. É difícil. Entendeu? A pessoa entender. Então a imagem às vezes vale mais. Então sento com ele. A gente a gente simula o trabalho que ele faz. Muitas vezes eu faço isso, de simular o trabalho que aquela pessoa está fazendo, dele fazer comigo. Eu digo, senta aqui, me mostre como é a maneira de você trabalhar. Aí eu sento com essa pessoa, a gente simula, a gente vê, e eu explico a ele, não faça assim, é melhor assim, você tem que fazer dessa maneira e tal. Gostaria de ter mais exemplo, de poder ir diretamente ao local, isso é o sonho, é a perfeição da saúde, mas assim, porque aí a gente ser in situ e tal. Mas isso nas grandes empresas existe um médico de trabalho, você sabe que as grandes empresas têm que ter um médico de trabalho, né? Como referência dentro daquela instituição. E o médico de trabalho, uma das funções dele é justamente in situ, in loco, para ele ver aquele mecanismo que está causando aquela lesão do trabalhador e procurar entender e procurar uma solução para melhorar aquela ergonomia daquele trabalho. Inclusive essa questão da medicina do trabalho cresceu muito no país e agora, infelizmente, ainda tem muita gente apenas assinando laudo. Não, mas é o que eu falo. Infelizmente, né? É aquela história. Porque o povo cai no comodismo, porque é o seguinte, cria-se uma lei e cria-se a trampa, né? É o que eu digo sempre. Tem a lei, é bonito, mas o povo busca uma maneira, porque o método de trabalho, ele é muito mais do que estar ali fazendo um laudozinho e aquela coisa cômoda. Não é isso, gente. Então tem que ter uma unidade de trabalho, tem que ter todo um sistema, certo? Porque aquela pessoa que chega ali, ele não vai só para o médico, ele passa por um médico, ele passa pela enfermeira do trabalho, certo? Tem os técnicos de trabalho que também fazem a parte de vistoria do local de trabalho. Então é uma coisa bem ampla, mais ampla do que a gente vê, né? E não é questão da laudo. E às vezes eu até brinco. Cria-se essa ideia, porque é obrigatório no médico de trabalho, um bocado de colegas começam a se especializar naquela área só pelo fato, né, de facilitar a questão do acesso financeiro. Tem mercado, vou fazer ali, faz esses cursos, essas especializações e tal. E isso é o triste da história, porque eles não aplicam de verdade o que deveriam ser aplicado e como buscar. Então vamos fazer laudo. Tem que ter, e aí o cara faz de conta que está fazendo. Exato. E a empresa faz de conta e vamos levando, e vamos fazendo um laudo e vai para cá. Porque isso é o que acontece, porque muitas vezes chegam na minha consulta, pacientes, não, doutor, eu trabalho na empresa tal, vem porque o médico de trabalho disse que precisava de um laudo de um ortopedista. Aí eu digo, tudo bem, vamos analisar o que você tem, vamos ver, vamos fazer o seu tratamento. Porque um laudo é um documento que demonstra toda a lesão que aquele paciente tem, o processo que ele está e como ele se encontra. Então não é ele chegar um dia e dizer, ele tem isso e isso, não. Eu dou um pré-diagnóstico, inicialmente, a minha consulta, analiso, faço um tratamento e faço um segmento daquele paciente. Durante o tratamento, quando eu vejo que o paciente, aí eu posso emitir um laudo dizendo, ó, o paciente chegou dia tal, começamos um tratamento, o diagnóstico inicial era esse, realmente foi confirmado o diagnóstico, né? E agora ele se encontra com esse tipo de lesão e se encontra nesse momento do tratamento dele, fazendo fisioterapia ou fazendo um tratamento, tá entendendo, Rafael? A gente orienta a dizer o que é um laudo de verdade, é isso, certo? Você, laudo é explicar, não é você buscar que o paciente tem isso, botar um CID e acabou. Você vai dizer que ele não pode por tempo indeterminado, ou sei lá, como um atestado. Não é bem assim. Então, eu falo para ele, eu disse, olha, volte agora para o seu método de trabalho, dizendo a orientação diagnóstica que eu lhe dei. Um exemplo, você tem uma tendinite do supraespinal, do ombro esquerdo, a consequência disso vem causando a bursite de repetição e tal, certo? Possivelmente, eu sempre digo possivelmente, de acordo com o que refere o paciente, por movimentos repetitivos ao trabalhar numa prensa hidráulica, uma coisa assim, certo? Então eu falo isso para o trabalhador. O trabalhador diz, não, doutor, mas o médico trabalha. Eu digo, não, eu estou lhe dando um possível diagnóstico que pode ser a causa. Agora ele tem que investigar, porque infelizmente eu não posso sair aqui do meu consultório e ir até seu local de trabalho e entender. Essa é a função do médico de trabalho, né, e da equipe da unidade de riscos laborais que tem que ter na empresa. Então eles são responsáveis de sentar lá e conversar com esse trabalhador para explicar isso. E tudo isso é como eu digo, é explicar, é sentar, fazer o paciente entender quais são os direitos e deveres dele, né? E a empresa tem que também entender quais são os direitos e deveres dela, né? Nessa parte de saúde laboral, e juntos chegar a um consenso em prol do benefício da saúde do trabalhador, né? Sobretudo, e secundariamente da economia da empresa. É verdade, é por aí. Ó, doutor Bruno, aqui, obviamente, que a gente em linhas gerais levanta alguns temas, mas a consulta é insubstituível. Então, passe na Clique Consulta. Hoje ele está saindo daqui agora para a Clique Consulta. Se você quiser tirar mais alguma dúvida, o agendamento 98107
7499, 8107-7499, como também você pode se dirigir diretamente à Clique Consulta, que fica na saída de Guarabira para Pirpirituba, ali em frente às barracas de fogos. Você vai ver o prédio lá, o layout, e aí você pode acessar esse serviço do Dr. Bruno, como também tem outros serviços lá da Clique Consulta, mas especificamente sobre o tema que a gente trouxe e outros assuntos relacionados à área dele, daqui a pouco ele está chegando aí, então aproveite. Hoje é o seu dia, talvez seja a hora realmente de você encarar e levar isso a sério, né? Porque é muito importante. Doutor Bruno, queria ter mais tempo, mas foi bom, a gente deu em linhas gerais. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Bom trabalho, hein? Se Deus quiser. Um abraço. Ok, conversamos com o doutor Bruno Virgulino. Ele está indo agora para a Clique Consulta atender o nosso povo da nossa região. Jornal Correio.